Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao 33º Congresso da ABS. Aqui no podcast Todos pelo Saneamento, estamos recebendo as principais lideranças do setor para discutir sobre os principais assuntos. Neste episódio, vamos receber o Neuri Freitas, que é presidente da AESB. A AESB é a Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Duda. É um prazer recebê-lo aqui no podcast. O prazer é todo meu. E aí eu quero iniciar com uma curiosidade. Eu vi aqui que a Sabesp voltou para a AESB. E a AESB é uma associação das empresas estaduais de saneamento. E a Sabesp agora está privatizada. Você pode me falar um pouquinho sobre isso? Posso sim. A gente vive hoje, Duda, um novo momento no saneamento brasileiro. Então, as companhias estaduais de saneamento, com controle estatal, né, com controle do Estado, estão buscando diversas parcerias com o setor privado e diversas formas estão surgindo de fazer o saneamento no país. Então, em alguns casos, PPPs, parceria público-privado, com uma concessão administrativa, onde a concessionária tem um contrato com um privado para fazer aquele investimento, operar e manter. Nós temos ainda situações em que o controle acionário foi vendido, como foi o caso da Sabesp. Então, o Estado tinha mais de 50% das ações, vendeu uma boa parcela, o Estado ainda continua com 18% das ações, algo nessa linha, mas não tem mais o controle. Então, a Sabesp, antes, uma empresa estadual e pública de saneamento, hoje é uma empresa estadual, porque atua em nível estadual, mas não é mais pública, é privada. Tá? Nós temos situações como a Cosan, que é a do Rio Grande do Sul, que também passou por um processo de desestatização e hoje é do grupo Aegea, que também está na AESB, é uma empresa estadual, mas não é mais pública, é uma empresa privada. Temos a BRK Saneatins, que também tem a mesma característica, é uma empresa estadual, que atua em nível estadual, mas não tem controle do Estado, então uma empresa privada. Então, como a gente está tendo aí diversas modelagens, em alguns casos, como é o Rio de Janeiro, você continua ainda com a empresa estatal, que é a SEDAI, na produção de água e no transporte, na adução dessa água até cada cidade, mas a distribuição dentro das cidades foi concedida para o setor privado. Então, é uma outra roupagem, né, de fazer o saneamento. Como está tudo mudando, a gente precisa ter também na AESB uma rediscussão de tudo isso. Então, hoje a gente tem 3 privados dentro da AESB, que é a Cosan, Sabesp e BRK Saneatins, e as demais estatais, com exceção da Copasa. A Copasa não está na AESB. E essa é uma discussão que está em pleno andamento, né, de como a gente vai tratar essas situações de empresas privadas que prestam serviços regionais, prestam serviços em âmbito estadual, se serão ou não associadas da AESB. Hoje já são. A nossa ideia e todo o debate é que isso se mantenha. Obviamente que a AESB vai sempre se manter com aquela ideia do serviço público de saneamento. Ou seja, a gente vai ter a visão mais pública para o setor, para a prestação de serviço, para o controle e acompanhamento das metas que serão obrigadas, né, e que todos nós devemos cumprir, mas teremos sim empresas públicas e privadas, tá? Obviamente em alguns temas teremos divergências de entendimento, mas o que a gente vai buscar dentro da AESB, principalmente, são aqueles temas comuns que valem para todos e que é do interesse público e vão trazer o benefício para o setor e para as pessoas, para a sociedade de uma forma geral. Então, tá se desenhando nesse formato. Acho que a gente vai ter um cenário com essa consolidação. Nós estamos agora no momento de modificação do estatuto da AESB. Inclusive, utilizamos aqui o congresso da ABS, conseguimos um espaço, tivemos a assembleia de
associados da ESB para discutir o estatuto, e o principal tema do estatuto foi esse que você me perguntou. Então, assim, a coisa está caminhando nesse sentido de termos instituições que sejam totalmente públicas, ou pública e privado, ou só privado, mas com a característica regional e estadual, e pensando no bem comum para a sociedade. Presidente, o setor mudou bastante, né? Você acredita que as PPPs e as concessões são a grande solução para a gente atingir a meta da universalização do saneamento? Bom, falar em grande solução é sempre difícil, mas certamente é uma das soluções em que a gente pode se empenhar e certamente contribuirá bastante para a universalização. Cabe ainda alguns questionamentos em relação à universalização, porque nós temos ainda uma área rural que não tem ainda todas as políticas públicas necessárias para se chegar na universalização. Quando a gente olha de forma mais detalhada os contratos de programa das estatais, os contratos de concessões do setor privado, geralmente são contratos para atuar na zona urbana. Então, você acaba deixando aí de fora um pouco do setor rural. Eu tive uma notícia dentro aqui do evento, porque eu participei de um bloco em que tinha a Samanta, que é representante da Sabesp, me falando que os contratos da Sabesp nessa desestatização passou a contemplar a área rural. Então, assim, talvez um dos poucos contratos que tenha essa configuração e que vai precisar ser resolvido pela concessionária Sabesp. Mas nos demais casos isso é muito difícil. Então, talvez para a área rural a gente precise ainda de um apoio de recurso público, porque geralmente não se consegue viabilizar, é uma população que tem uma renda menor, então você tem que ter uma tarifa mais subsidiada. E aí, quando você tem recurso público para fazer isso, você não tem que pagar dívida, você não tem que amortizar investimento e cobrar na tarifa. Isso já traz uma melhoria tarifária. Então, em algumas situações, eu acho que precisa ter investimento público ainda, mas para as zonas urbanas, essa modelagem de parceria com o setor privado está sendo muito boa, está trazendo aí bons resultados. Não que seja a única, porque você também pode acessar mercado de capitais para fazer o saneamento, você pode acessar os bancos oficiais para isso. Só faço uma ressalva porque nos bancos oficiais a gente acaba tendo uma burocracia muito grande e os financiamentos acabam não saindo com menos de 2 anos. E isso, para quem quer universalizar faltando 8 anos e um pouquinho, não dá para esperar tanto. Um financiamento era para durar, sei lá, no máximo 6 meses, mas não é isso que acontece. E quando a gente faz a parceria com o setor privado, você está transferindo todo um risco que antes estava na concessionária, no poder concedente, para o privado, então ele vai ter que buscar o dinheiro, né? Então ele vai ter que executar as obras. O setor privado não tem as amarras do setor público, então essa parceria de ter o público com o privado, o público controlando, sabendo que é um serviço essencial e que tem que ter o melhor serviço para atender a sociedade, e ter o privado com agilidade e a capacidade que ele tem de alavancar recursos, eu acho que isso é uma boa solução para a gente realmente chegar na universalização. Acho que a parceria é o melhor nome para se chegar na universalização, parceria de todos os entes públicos, dos privados. Acho que nesse formato a gente chega lá. O tema do nosso congresso é inovar para universalizar. E aí eu acho que essa parceria também ajuda bastante na inovação, né? Em encontrar projetos de inovação para alavancar um setor. Sim, inovar. E inovar a gente não precisa tentar descobrir a pólvora, não, né? Ou algo parecido. Inovar, muitas vezes, é só em fazer diferente, só em buscar uma alternativa que te dá mais velocidade na execução de um investimento ou na operação, você já está inovando. E a gente precisa pensar assim, em novas formas de fazer o saneamento, porque nós estamos falando de áreas que precisam de água e esgoto
principalmente nas periferias das cidades, né? Em áreas em que em áreas de ocupação. E a população dessas áreas é uma população mais carente, é uma população que não tem tanto recurso. Então ela não vai ter condição ou não estará disposta a um determinado valor de pagamento por uma condição financeira. Então você tem que pensar a melhor infraestrutura a ser implantada, com o menor custo possível, obviamente sem perder a condição técnica de entregar a melhor água e tratar o esgoto de forma adequada para o meio ambiente, mas essas soluções que precisam ser repensadas para a gente sair do modelo tradicional de que só serve se for do jeito que se fazia há 20, 30 anos, porque o nosso público é outro. Eu falei aqui em um dos painéis que se a gente olhar para as capitais, os bairros onde estão as pessoas ricas, todos têm água e esgoto. O desafio está na periferia. É isso. E na periferia está quem não consegue pagar uma tarifa, né, num valor que seja um pouco mais alto. Então, assim, tem que pensar e tem que inovar, que é desde o planejamento, a construção e a operação, até em outros processos, né, administrativos, comerciais e técnicos, que vai trazer uma melhor eficiência e você vai estar ali para cobrar uma tarifa que aquela população suporta, né? Além disso, as companhias precisam também inovar em outras receitas acessórias, novos negócios, porque fazendo isso, você traz uma nova receita para dentro da instituição. Obviamente, você vai ter que avaliar o risco que um novo negócio pode trazer para o seu contrato de concessão ou seu contrato de programa, mas ainda assim, o que você consegue oferir de receita, dividendos para a concessão, você ajuda a diminuir a pressão tarifária. Então, é algo que pode gerar também o subsídio cruzado, não só dentro do próprio sistema de água e esgoto, mas trazendo de outras fontes para ajudar no custeio que é necessário, no pagamento de dívida que é necessário e evitar aumentos tarifários. Tá? Tem um outro ponto que também acho que é muito importante, a gente precisa evoluir nisso, que é a população se interligar aos sistemas. Hoje é comum qualquer companhia de saneamento público ou privada investir em água e esgoto e não ter uma adesão de 100% nas redes. Isso também é um problema, porque se todo mundo paga, se todo mundo está interligado, a tarifa é menor para todos. Quando eu tenho poucos interligados, a tarifa é maior para aqueles que estão interligados. Então, assim, hoje a gente precisa de uma revisão geral e buscar essas alternativas e, obviamente, de forma inovadora, para que a gente consiga chegar na plenitude de atender a população. A lei fala 90%, mas acho que o objetivo vai ser sempre atender 100% da população com água e esgoto. Presidente, a gente tem o desafio de conciliar o desenvolvimento do setor com a preservação do meio ambiente. E a ABS está querendo liderar esse debate, inclusive para levar para a COP30 e liderar essa conversa com todo o setor. A ABS lançou a plataforma Todos pelo Saneamento, para todas as agências, todas as associações contribuírem com esse debate. A ESB está participando. Como é que você vê essa iniciativa? Bom, eu acho fundamental, muito estratégica. A gente realmente precisa de iniciativas como essa. E acho que a ABS, né, por toda a sua história, pela força que a ABS tem, a ESB, porque concentra aí 26 associadas estaduais, também tem um protagonismo muito grande dentro do setor. Todo mundo convergindo para isso, certamente vai trazer bons resultados. Porque hoje a discussão não está só em chegar na universalização, mas como chegar lá, também sabendo de toda essa problemática ambiental. Então hoje a gente tem crises em diversos locais do país, em virtude das mudanças climáticas. Ou crise porque está com escassez hídrica, ou crise porque estamos com inundações de tanta chuva. No fim,
a água está sempre ali na discussão, tendo de forma exagerada, sem controle ou não tendo. E isso é fundamental para o abastecimento das cidades. O que a gente teve recente no Rio Grande do Sul, a gente não conseguiu abastecer com água as pessoas. A ESB se mobilizou para mandar garrafões, copos de água para o Rio Grande do Sul para tentar ajudar, mas tudo parou. Então, assim, você vê que a mudança climática ela está trazendo um risco muito grande para a sobrevivência das pessoas. A gente teve agora recente, no norte, na região amazônica, seca, coisa que ninguém ouvia falar. Então, assim, como na Amazônia não tem água, e a gente teve diversas situações, a FUNASA nos procurou pedindo ajuda para levar água para alguns locais da Amazônia, para alguns índios da Amazônia, porque não tinha de onde tirar água. Então, essa forma hoje de universalizar também precisa ser pensada, porque a gente tem que olhar que a gente tem que universalizar, mas com tecnologias, né, com inovação, com sistemas que gerem menos impacto ao meio ambiente, que gerem menos CO2 equivalente. Ao mesmo tempo que a nossa fala do setor de saneamento e águas, eu vejo muito a gente como uma vítima de tudo que está acontecendo. Porque, no fim, a gente não consegue abastecer as cidades ou coletar esgoto e tratar em virtude desse tipo de situação. Então, a gente quer hoje trabalhar esse tema na COP30, com a ABS, com a ABICOM, com a SEMAI, com todas as instituições que são parceiras do setor de saneamento. Nós temos aí uma atividade agora muito próxima com o Ministério do Meio Ambiente. Ontem eu assinei aqui no evento um termo de compromisso com o secretário Adalberto Maluf, em que a gente vai buscar alternativas e levar o setor de saneamento e a água para a discussão dentro da COP30. Nós temos dentro da Câmara Técnica Ambiental e de Mudanças Climáticas, de Clima, uma discussão inteira sobre o tema, o impacto que está trazendo para o setor de saneamento e para o abastecimento das cidades, as tratativas de como chegar nessa universalização, se utilizando de insumos, de serviços que tenham o menor impacto possível para o setor, mas acho que a COP vai ser a oportunidade de mostrarmos que essa mudança climática está trazendo um prejuízo enorme para o setor de águas. E isso pode trazer um impacto relevante para o abastecimento das cidades e para a vida das pessoas. Ou seja, a gente pode ter uma situação de comprometimento de saúde pública se a gente não começar a se preocupar com a água. Durante muito tempo a gente escuta muito que meio ambiente está ligado a florestas, a árvore, mas a água é a base de tudo, é o fundamental. Então, isso é o que a gente quer mostrar para todos, essa discussão. Obviamente que a gente vai fazer a nossa parte. Então, todo mundo já tem buscado energia verde, né? Então, começando a diminuir da sua matriz de insumos, aqueles produtos que acabam gerando mais gases de efeito estufa. Mas, obviamente, o mundo precisa saber que problemas ambientais podem comprometer a água, o abastecimento da cidade e a vida das pessoas. Sim, perfeito. Muito valioso debate, presidente. Obrigado. Um prazer tê-lo aqui. Conte com a ABS, é importante a união de todo o setor e a gente está aqui com as portas abertas. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço.